Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos refletir naquilo que o Senhor tem a nos falar nesta maravilhosa manhã em que estamos buscando a presença do Senhor a partir das nossas casas. Ainda os irmãos já estão até cansados de saber o motivo, mas o Senhor tem se revelado, tem falado, tem trazido mensagens edificantes aos nossos corações. E assim esperamos que os irmãos estejam sendo abençoados pela palavra do Senhor. Peço aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Quero ler com os irmãos 2 versículos para essa reflexão desta manhã. Gênesis 2, o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Gênesis 2, versículo de número 16 e versículo de número 17. A palavra diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, Pai, a partir das nossas casas, mediados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, lendo a Tua poderosa palavra, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, às nossas vidas, e que traga-nos, ó Deus, uma noção de entendimento, uma noção, ó Deus, de capacitação, edificação vinda da Tua parte, para que, ó Deus, venhamos entender a forma pela qual o Senhor espera que venhamos a viver neste mundo. Pois assim nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós, a partir e à luz desse texto aqui, queremos falar sobre liberdade e limite. Liberdade e limite. Talvez sejam duas expressões no nosso modo de ver e como a nossa sociedade tem apresentado, até antagônicas, ou seja, que não se encaixam, que são contrárias uma à outra, ou que não têm a forma de andarem juntas. Mas isso é o que as pessoas querem, a sociedade quer que a gente pense. Nós vemos, por exemplo, a partir desse texto, que o homem tinha toda a liberdade dada por Deus de se alimentar de todas as árvores frutíferas do jardim, exceto uma. Ou seja, o homem possuía liberdade com limite, liberdade com responsabilidade. Então nós vemos que o plano de Deus desde o começo para a humanidade é que o homem exercesse a sua liberdade com responsabilidade, ou seja, com limite, de forma correta. E esse exercício do limite é justamente o que fazia com que o homem mantivesse a sua liberdade, ou seja, a liberdade do homem mantinha-se, ou deveria manter-se a partir da sua obediência, do exercício da sua própria limitação. Em outras palavras, o que eu estou dizendo à luz desse texto é que o homem não se tornou escravo, ou o homem não perdeu a sua liberdade por obedecer o limite imposto por Deus. Foi justamente o contrário. O homem se tornou escravo, o homem se tornou um prisioneiro, e eu estou falando aqui em relação ao pecado, a partir do momento em que ele desobedeceu. Pois se o homem tivesse cumprido o único critério que lhe fora imposto por Deus, dentro da permanência e da sua convivência no jardim dele, ele jamais teria sido retirado. A comunhão com o Senhor teria sido mantida, e o homem não teria do que reclamar. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que o amor de Deus por nós é incondicional. E a gente gosta de usar essa palavra, o amor de Deus é incondicional. Em outras palavras, significa que, independentemente daquilo que eu faça, Deus continua me amando. E isso é verdade. Só que o amor de Deus não é um amor sem limites. Pelo contrário, o cuidado de Deus para conosco é o cuidado de alguém que se importa com a nossa própria vida, com a nossa própria segurança. E talvez o exemplo, e é o próprio exemplo que não sou eu, mas o próprio Deus usa dessa relação, nesse estabelecimento desse amor com limites, é o exemplo de pai, porque Deus se revela a nós também como sendo um
Pai. A palavra diz que a todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, Deus deu o privilégio de se tornarem seus filhos, ou seja, serem tratados como filhos de Deus. E a semelhança de um pai que ama um filho, mas estabelece certos limites à vida desse filho para que ele seja preservado, o Senhor assim faz conosco. A semelhança do pai que diz: filho, não toque na tomada, para a segurança do próprio filho. Filho, não brinque com fogo, para a segurança do próprio filho. Filho, fique em casa. Quando o filho então recebe convites de amigos, colegas, de outras pessoas da rua para ir para baladas, para festas, etc. e tal. Então esses limites estabelecidos, esses aconselhamentos, essas indicações, essas palavras são para a proteção do próprio filho e não para a sua perca de liberdade. O que está em viés aqui de análise é justamente o discurso da sociedade atual que tem dito, seja por palavra, por ações ou até mesmo por ideologias, que ser livre, que ser liberto, que viver em liberdade é justamente romper todo e qualquer limite. É ir além, é desobedecer, se tornar um anarquista ou alguém que quebra qualquer tipo de paradigma, de regra estabelecida, para então ter na sua própria vida uma direção e um senso comum que cabe única e exclusivamente a si. Mas não é esse o caso no qual a Bíblia retrata. Vemos claramente no texto bíblico que quando o homem então começa e decide agir por conta própria, é justamente aí que ele se frustra, é justamente aí que ele perde a bênção de poder se alimentar de todas as árvores do jardim, é justamente aí que ele perde a bênção da comunhão com Deus, é justamente aí que ele perde a bênção de poder ser cuidado pelo próprio Deus e consequentemente de ter uma vida abundante. Então perceba que o quebrar dos limites impostos por Deus à nossa vida traz pelo menos 3 problemas. Quais são? O primeiro deles, o distanciamento, porque quando quebramos os limites que Deus nos impõe, nós nos distanciamos de Deus, pois estamos então escolhendo aquilo que desagrada a Deus, escolhendo aquilo que vai contra a vontade de Deus, escolhendo aquilo que não é de acordo com o ensinamento e com o limite imposto por Deus. Quando também quebramos o limite, nós perdemos a proteção e o favor divino, que vai de encontro não só à proteção, mas à provisão dada por Deus. Quando o homem, então, ouvindo esta ordem, não guarda no seu coração, a semelhança também de transferir para a sua esposa, e ambos pecam diante de Deus, eles são, por Deus, desfavorecidos no sentido de perderem a proteção e a provisão que o jardim de Deus lhes dava. E por último, irmãos, e não menos importante, pelo contrário, fundamentalmente importante, quando quebramos o limite ou os limites impostos por Deus, nós estamos caminhando a passos largos para a morte, seja espiritual, seja consequentemente física da nossa vida. Então é preciso entender isso. E um outro exemplo onde a gente pode olhar isso claramente retratado e mencionado pelo próprio Jesus, é no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, ou seja, o capítulo das coisas ou das parábolas perdidas, em que a última delas vai tratar do filho pródigo. Ora, o filho vivia um ambiente de amor, o filho vivia um ambiente de cuidado, o filho vivia em um ambiente de provisão, o filho vivia em um ambiente de proteção, o filho vivia em um ambiente de íntima comunhão com a família, mas o filho então entende que ele precisava se libertar de tudo aquilo para ser verdadeiramente livre, para exercer a sua liberdade interna e entender que ele era o dono da sua própria vida. E aí então ele pede a sua herança, ele toma a sua parte da herança, ele vai, rompe com os limites daquela fazenda, daquela casa, do lugar onde eles moravam e vai para regiões longínquas viver dissolutamente ou viver prodicamente, ou seja, como alguém que gasta os seus bens de forma dissoluta. E lá ele conhece de todas as experiências pelas quais ele pode
experimentar e que o dinheiro lhe permite que ele experimente, até que então não lhe sobra mais nada a não ser a miséria, a não ser a falta de recursos. Ele recorre a serviços, a alguma coisa para fazer, para pelo menos ter a manutenção básica da sua própria vida. E ele então ali, quando encontra um emprego para cuidador de porcos ou para cuidar de animais, deseja se alimentar da comida que os animais estão se alimentando, mas então não lhe é permitido. E ele percebe que o verdadeiro sentido da vida, a alegria da sua casa, de sua existência, era justamente estar sendo cuidado pelo Pai. E aí, quando ele retorna aos limites do amor do Pai, do cuidado do Pai, aos limites da verdadeira comunhão, aos limites do amor incondicional, aos limites daquilo que o Pai pôde lhe trazer e lhe prover para a sua vida, ele entende, compreende de uma vez por todas que ali está a verdadeira liberdade. Irmãos, tenhamos cuidado, muito cuidado com pessoas que queiram nos direcionar para quebrar as regras, os limites que Deus nos impõe, que queiram nos direcionar para romper com aquilo que a palavra diz claramente que nós não devemos ser ou fazer, muito menos falar. Devemos ter cuidado para que no nosso coração não tenhamos uma voz mais alta do que a voz do Espírito Santo, mais compreendida do que a própria voz do Espírito Santo, no sentido de darmos ouvido a ela, que nos façam correr de forma apressada para rompermos os limites que Deus estabeleceu. Irmãos, dentro dos limites que Deus estabeleceu, a segurança, a provisão, a amor, a cuidado, a tudo aquilo que o Senhor pode e certamente nos dará. Então, que pensamos sobre isso, que possamos refletir sobre essa verdade, porque nos limites do Senhor está a verdadeira liberdade para cada um de nós. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outro texto ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Conhecendo a Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo vencedor, não o Cristo derrotado, não o Cristo perdido, não o Cristo que é refém das pessoas, não, mas o Cristo que é verdadeiramente Deus, em poder, ressurreto e glória, retornará para nos buscar. Nós temos total liberdade de ser quem somos, obedecendo a Ele, não porque entendemos ou porque somos coagidos, mas porque vamos saber verdadeiramente que onde Ele nos põe e onde Ele nos coloca, estabelecendo os limites da nossa atuação, é verdadeiramente a nossa liberdade para sermos filhos amados, cuidados, providos e protegidos pelo verdadeiro Pai Celestial. Que o Senhor nos abençoe, cuide de nós e faça com que essa palavra se torne verdade na nossa própria vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor Deus traga, Deus, verdadeiramente do Teu Santo Espírito nesse instante sobre as nossas vidas, para que Ele, ó Deus, renove em nós porção de obediência, porção de submissão a Ti e a Tua palavra, ó Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim, ó Deus, saibamos que o limite, ó Deus, que o Senhor nos dá são para o nosso próprio bem, para a nossa própria segurança e conservação da vida. Age com providência na vida de cada um dos Teus servos e das Tuas servas, abençoando, curando, trazendo, ó Deus, tudo aquilo que se faz necessário, Pai, para a manutenção da vida, para que, ó Deus, possamos louvar, Te agradecer, Te honrar, ó Deus, de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração, o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, que possamos obedecer ao Senhor sempre.